Eunice. E que honra, né, poder estar aqui, orar por a vida dela. É uma bênção de Deus na minha vida, conexão divina, né? Nós nos conhecemos desde a infância, nós somos primas, né? E o Senhor, Ele nos conectou e nos plantou no lugar certo. Glória a Deus por isso, né? E eu queria pedir para que ela ficasse de pé e que vocês estendessem a mão para ela. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego, Senhor, a tua serva nas tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, ela, Pai. Ó Espírito Santo, lembra tudo aquilo que já está dentro, Senhor. E, Senhor, que venha através da boca dela, não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas o que o Espírito Santo quer falar nessa noite, Pai. Usa o teu vaso, Pai. Faz com que ela transborde, Senhor, para que outras vidas, Senhor, recebam da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz. Amém. Ela quase faz eu chorar, né? Vocês estão liberados. Aleluia. Olha para teu irmão, diz: seja bem-vindo. Você está no lugar certo, na hora certa. O tempo é esse, é agora. Não, diz com mais convicção, é agora. É agora. Aleluia. Sabe, o Espírito Santo, ele é muito lindo. Eu estava ali e o pastor Roberto, ele começou a ministrar sobre reverência ao Espírito Santo. E eu sei que vocês me conhecem, raramente eu ponho alguma coisa, né? No rosto. E hoje eu decidi passar alguma coisa. E eu falei: Senhor, eu não quero chorar hoje. Só que eu senti o Espírito Santo pairando sobre a igreja, querendo adoração verdadeira. E dava para ver e sentir o Espírito Santo, como se ele estivesse chorando. Cada palavra que o pastor falava entrava dentro de mim. Aleluias. Temos que tomar uma decisão. Quando saímos de nossa casa e viemos à igreja, uma decisão de adorarmos, de nos entregarmos de verdade. Porque se passarmos a vida toda vindo para a igreja, não adorando em verdade, em espírito, no final de tudo, o que vai ficar? Amém? Amém? Amém. Hoje, se o Espírito Santo quiser, eu estou livre para que Ele possa fazer através de mim a vontade dEle. Diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faça assim: vive em mim. Aleluia. Aleluias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois temas. Sobre fé e sobre cura. Quando eu entrei, que o pastor Roberto estava orando em relação a curas. E muitas vezes, a gente, quando ouve falar de cura, a gente limita a palavra cura à cura só física. Não é assim? E a cura, ela é muito mais abrangente, ela vai muito mais longe do que a gente pensa. Mas existem princípios, assim como o Gleide disse aqui, que o dizimar e o ofertar, alinhado com a palavra, alinhado com o desejo do coração do Senhor, isso traz benefícios. Assim também é nós, quando decidimos andar por fé e cura. Amém? Dá um exemplo, vamos fazer um bolo. Temos os ingredientes, sim ou não? E no final das contas sai o bolo. Então, para se adquirir fé e se adquirir cura, tem que ter os ingredientes para no final das contas sair, diga, milagre.
Tanto fé traz milagre, como curas também vêm através da fé, que também provém milagres. Uma coisa leva a outra, ambas andam juntas. Amém? E eu queria que vocês, os meninos, abrissem Provérbios. Deixa eu ver qual versão que eu quero. Porque tem uma versão que é a que eu quero ler, que ela é bem mais clara. ARC. Vocês têm a ACF? Aí? Tem? Almeida Corrigida Fiel. Provérbios 3. Aí eu quero ler primeiro 9. Provérbios 3, 9. Vamos todo mundo ler? Amém? Vamos lá. Honra. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus. Agora o 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Primeira parte, honra. O que tem a ver fé com honra? O que tem a ver fé com cura? O princípio do dízimo e da oferta, que é o que está escrito aqui, é honra. Honra a quem? Ao nosso pastor? Sim, devemos honrar o nosso pastor. Mas quando depositamos o nosso dízimo e a nossa oferta em um ato de fé, eu estou falando de fé, estamos depositando a Deus. O próprio Jesus sentou do lado da caixa das ofertas e observou as quantias que as pessoas colocavam lá. Jesus morreu? Jesus morreu, igreja? Ele está morto? Ele está o quê? Então, se ele está vivo, ele vê o que você faz, o que eu faço. Ele também nos observa quando viemos dizimar e ofertar. Dizimar e ofertar é um ato de honra a Deus. É um princípio de fé. E esse princípio, ele destrava muita coisa, inclusive a área financeira da nossa vida. Eu já contei esse testemunho milhares de vezes, inclusive sexta-feira eu contei lá em Brejinho. Mas eu gostaria de contar aqui mais uma vez. Certa vez, há uns anos atrás, eu estava falida. O açougue não vendia mais nada. Nós vendíamos muito fiado, muito, ao ponto de não ter dinheiro para pagar a conta de água e de luz. Naquela época, a conta de água vinha uns 13 reais. E a de luz uns 60 reais. Meu armário estava vazio. O meu sogro chegava lá em casa com uma sacolinha, ele era aposentado, com uma sacolinha com 2 quilos de alimento, arroz, feijão. Minha mãe recebia o dinheiro, naquela época acho que Vale Gás, tinha, não lembro. E ela levava também algumas coisas lá para casa. E eu peguei o telefone e mandei mensagem para o pastor. Falei, pastor, a situação está tão difícil, pastor, que eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta de luz, de água. E eu falei, amanhã vence um boi. E esse boi, há mais ou menos uns 13, 14, 15 anos atrás, mais ou menos 15 anos, Manu vai fazer 14, eu não tinha Manu. E o boi era 2.000 reais. Hoje, 2.000 reais é dinheiro, sim ou não? E há 14 anos atrás, uma fortuna. E eu falei, pastor, vai vencer esse boleto e a gente tem que pagar. E eu não sei como. Aí ele, cheio de autoridade, me deu uma ordem de comando. Como ele sempre faz conosco. Disse, entra no teu quarto, abre a palavra em Malaquias 3:10 e declara a palavra. Vocês sabem que está escrito em Malaquias 3:10? Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha. E para resumir, diz, fazer prova de mim, o Senhor diz.
Porque se Ele não abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênção que sobre, é isso que Ele diz. Ele é quem nos dá. E eu falei, Senhor, eu estou devendo R$2.000. E eu não sou dizimista. Eu não era. Por quê, irmã? Eu era dizimista de coração. Mas as notas não estavam no meu bolso. O meu coração estava depositado no altar. Desejo de ter. Nem que fosse 10 centavos para colocar na urna quando o pastor pedia a oferta. Mas eu não tinha. Era só o desejo do meu coração. E o pastor falou, leia esse versículo. E na minha cabeça veio, eu vou colocar Deus na parede. Me diga, qual é a pessoa em sua sã consciência vai colocar Deus na parede? Porque Ele mandou eu ler a Bíblia, o versículo que nós lemos, que nós poderíamos provar o Senhor. E na minha cabeça era provar Deus é encostar Ele na parede. O Senhor me dê dinheiro porque eu sou dizimista. Foi assim que eu entendi na época, há 14 anos. Eu era um bebê na fé. E aí eu falei, nem isso eu posso fazer. Eu vou dizer a Deus que eu sou dizimista se eu não levo nem 10 centavos, porque eu não tenho. E aí foi muito engraçado. Mas eu falei, Ele deu a ordem. O que custa eu tentar? Não tenho nada a perder. Dobrei os meus joelhos e falei, ó Senhor, foi o pastor Roberto que mandou. Desse jeito, irmãos. Se desse certo, Ele mandou. E se desse errado, foi Ele que mandou. Arrisque quando Ele mandar. Aí eu falei, Senhor, foi Ele que mandou. O Senhor já sabia que eu não tinha fé. Eu pensava que não tinha fé. Porque quando Ele me deu a voz de comando e eu fui obedecer, isso significa que eu tenho fé. Mas eu não sabia que tinha fé. E aí eu falei, e Ele ainda foi mais ousado, eu não sei se Ele lembra. Ele disse, olhe, mande os anjos, dê ordem aos anjos. E na minha cabeça os anjos iam bater na minha porta com aquelas roupas brancas, todos brilhantes, sabe? Aquela coisa toda. Ia fazer. E eu, quem é? Vim trazer dinheiro. Na minha cabeça era assim, eu já criei até uma ideia lá de como seria. E aí, veio alguma nota no meu espírito. Pede R$2.000. Aí eu, eu não estou crendo nem para 1.000. Eu vou pedir 2. Olha para teu irmão e diz, não limita Deus, não. Não diz mais forte, você é boca profética essa noite. Não limita Deus, não. Deus não se põe em uma caixinha, não. Sabe qual é o limite de Deus? É a tua fé. Aonde até a tua fé vai, Deus vai junto. Eita glória. E aí aquela nota veio, pede 2.000. Eu falei, 2.000 não tem fé. Mas Ele mandou. Eu vou pedir ao menos 1.000. Desse jeito, com essas palavras, exatamente do jeito que eu estou dizendo para vocês. Eu nunca me esqueço disso. E aí, fiz aquela oração, fiz tudo o que Ele mandou, me levantei sem crer nada, querendo colocar a culpa no pastor. Glória a Deus que eu obedeci. E sabe o que aconteceu? No outro dia, 2 da tarde, era toda hora a pessoa. Vim pagar uma conta de 1 ano e meio. Vim pagar a conta de 6 meses. Eu vim pagar a conta que estava atrasada há 2 anos. E sabe quanto chegou? Exatamente o valor que eu precisaria para pagar antes da hora de vencer o boleto. Então nós temos que ter fé para curar a nossa área financeira. E uma arma para curar a área financeira é justamente ser dizimista e ofertante. Não tem princípio maior de destravar, como Cleide disse, destravar a vida financeira. Me diz qual a possibilidade de um prédio estar sendo vendido por 98.000 e um servo de Deus e uma serva orarem e o Espírito Santo dizer vai ser 46.000. Me diga, na cabeça de alguém bate? Não bate. Pois aconteceu comigo.
E a irmã comprou. Comprei não, irmã, porque Deus fez o ribuliço todo e eu ainda não acreditei. Perdi a bênção. Foi. Temos que ficar alerta, atentos. Amém? Eu queria ler um pouquinho sobre... Meu Deus, que uma hora passa rápido. Aleluia. Deixa eu abrir aqui rapidinho algo que eu marquei para trazer para vocês. Glória a Deus. Fé. Qual a definição de fé para você? Deixa eu ler aqui rapidinho. Fé é uma crença inabalável. Preste atenção. Fé é uma crença inabalável. É uma convicção, uma confiança em um princípio e em alguém. E esse alguém é chamado de Deus. E que não precisa evidências físicas para crermos. Fé é a certeza. Ponto. Aleluia. Glória a Deus. Diga, fé é a certeza que tudo já deu certo. Diga, fé é a certeza que tudo já deu certo. Isso é fé. Aleluia. Fé não é um sentimento, é uma convicção. Aleluia. Convicção aonde? Diga, no coração. É uma segurança. Eita. É acreditar no agir de Deus, mesmo sem ver Ele agindo. Aleluia. Glórias a Deus. Agora vamos ver um pouquinho sobre cura. Só pra gente, que eu tenho muita coisa, mas aí vai ser bem abreviado hoje. Cura. O que significa cura? Um ato ou efeito de curar-se. É algumas traduções que vai dizer. Período em que se ergue ou se reergue, se põe de pé. Em relação a tratamentos de doença. Cura também pode ser considerada isso, ok? Mas algo que me chama a atenção é o ponto 4. Que diz... O 5, vou pular para o 5. É a solução. Cura é a solução para algo. Cura é a solução do teu problema. Não importa a área. Não importa o levante de Satanás. Não importa. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Então, fé, ela é uma convicção. E trazendo para esse plano de fé, vou falar um pouquinho sobre cura. Todo mundo sabe aqui que eu enfrentei uma gravidez bem difícil, sim ou não? Então, esse testemunho eu já não vou contar, você já conhece. Eu quero contar o que aconteceu comigo bem no início da minha jornada cristã. Eu tinha um problema no coração, algumas pessoas aqui sabem, que se chamava síndrome de condução do ramo direito. O que é isso, irmã? O coração, ele é acelerado além do normal. Ele era acelerado além do normal. Eita Deus. Recebi uma palavra quentinha agora. Escuta. Para de matar, aleluia, com palavras aquilo que teus joelhos construiu. Para de matar com tuas palavras aquilo que teu joelho construiu. Para. E aí, voltando, eu tinha esse problema, eu tomava remédio, eu não só tomava remédio para o coração, como eu também tomava remédio para a ansiedade, tomava para a pressão alta, eram 3 medicações. Eu não poderia engravidar por conta do problema no coração. Poderia morrer a criança e eu. Então, chegou um período no meu casamento que eu mandei o meu esposo me deixar e arrumar outra mulher. Está amarrado em nome de Jesus. Mas eu mandei. Porque o sonho dele era ser pai. E para quem é mulher e tem sonho de ser mãe, e o esposo também deseja isso, a gente se sente muito oprimida nessa área. E aí, eu ouvi falar de uma igreja. Minha mãe falou de uma igreja, eu morava em São Paulo na época. Eu fui, não senti nada, vou ser bem sincera. Mas eu caí naquela igreja de joelhos, orei, chorei. E não ouvi Deus falar comigo.
Fui fazer vários exames e constatou-se que eu tinha um problema de coração. E me encaminharam para um especialista lá em São Paulo. E quando eu cheguei nesse especialista, ele falou o seguinte para mim: eu preciso que você faça essa bateria de exames, porque provavelmente o seu coração está derramando sangue dentro do seu corpo. Então você vai ter que pôr o marca-passo. O Espírito Santo instantaneamente disse: mentira. Na verdade, ele não disse mentira, mas eu entendi assim. Ele disse: não creia. Não creia na voz que Satanás ousa falar ao teu pé de ouvido. Não ouse ouvir a voz de Satanás. A irmã não escuta, não. Escuto. Muitas vezes eu dou ouvido. Eu acho que é todo mundo que escuta a voz de Satanás. Uma coisa é ouvir. Outra coisa é obedecer. Quando Satanás disse assim que eu tinha aquele problema, o Espírito Santo disse: você não tem. Fiz todos os exames, não deu nada. A médica me chamou e disse: olha, você fez todos os exames, não deu nada, mas eu vou te encaminhar para outro hospital, porque você foi em uma clínica particular e eu não confio nessa clínica. Então eu vou te colocar em uma especialidade dentro de São Paulo para coração. Falei: beleza. Disse: irmãos, e eu vou ser franca com vocês, quando Deus quer falar com você, Ele te chama onde você estiver. Não importa se é com a criança, não importa. E aí eu disse, tinha um testemunho de Jeová, tá no ponto. Me chamou, trouxe uma palavra, eu meio assim, disse: olha, o que Deus vai te dizer hoje é Deus, viu? Guarda que é Deus. O que Deus vai me dizer hoje é Deus. Subi crendo que estava tudo acabado. Eu não poderia ser mãe, que eu tinha que fazer aquela cirurgia. Eu dei ouvidos a Satanás. Cheguei no consultório, a médica viu todos os exames e falou assim para mim: olha, quem passou essa medicação para você? Aí eu falei o médico daqui e tal, doutor Eclédito na época. E ele falou: você não tem mais nada. Você pode correr uma maratona e ter um time de futebol de filhos, porque você está curada. Mas eu ainda não acreditei. Eu vim para cá, inventei de tomar o remédio. Jesus nos cura. E aí, às vezes, Satanás vem, lança, por pequena que seja a seta, se transforma em um sintoma e a pessoa acaba acreditando. Aí nessa época que quis voltar, né? Eu já era da igreja do pastor Roberto. Ele mandava a gente chutar Satanás. Eu chutei uma vez, foi caco de cão para todo lado. Glória a Deus. Então tenha fé para a cura. Se sua cura é no casamento, olha a Deus. Deus restaura. Deus restaurou o meu casamento. Eu ia me separar. O pastor Roberto é testemunha viva. Eu estava pronta para me separar. Falei: não aguento mais. Está acontecendo isso. Isso há muitos anos atrás, tá? Isso há 11 anos atrás. Só que quando eu vim descobrir, já tinham se passado 6 anos do ocorrido. E eu falei: não tem mais jeito. O pastor Roberto disse: tem. Eu não vou mentir, não. Na vez que ele foi lá me aconselhar, deu vontade de dizer: o senhor estava do meu lado ou do lado de nego? Mas ele estava certo. Eu estava negligenciando algumas áreas. Às vezes a gente negligencia alguma área e aí o capeta entra e a gente diz: foi culpa do cão. Foi culpa minha também. Se eu não tivesse deixado ele só lá em São Paulo, não teria acontecido. Eu não vigiei. Mas o Senhor, Ele é aquele que entra onde o homem não pode entrar. Aleluia. E para nós fecharmos com chave de ouro. Ah, meu Deus. Eu estava meditando na palavra e o Espírito Santo me trouxe um versículo. Eu quis pular da cama, mas eu não podia. Por 2 motivos. Eu ia acordar nego e Israel. Aí eu fiz: eita glória. Quando eu vi, já estava gritando já. Eu disse: valha-me Cristo. Ainda bem que nego tem um sono pesado, não acordou.
É uma palavra, irmão. Se você não pegar essa palavra hoje, vamos abrir Marcos 11, 23. Irmãos, eu gosto muito de ouvir ministração. Eu estava ouvindo uma ministração de... Esqueci o nome dela agora. Meu Deus. Quando eu lembrar, eu digo a vocês. E ela é ótima. Ela é do Verbo da Vida, não é brasileira. É Joyce Meyer. Nossa, é top demais. E ela tem umas séries abençoadas. Depois vão no YouTube e pesquise séries sobre fé, sobre cura, como se comportar. Tem muita coisa lá. E no meio de uma série dessa, ela começou a falar o que Deus falou comigo há muitos anos atrás. Que nós devemos ter cuidado, não só com o que falamos, mas como nos comportarmos. Sabia que o inimigo muitas vezes não sabe, nunca ele sabe, na verdade é essa, o inimigo nunca sabe o que você está pensando. Mas na maioria das vezes nós deixamos bem visível, escancarado, para que ele veja. Às vezes eu estou lá em casa triste, aí mando mensagem para a Gleide, Gleide me aguenta. A irmã fica triste, fico, não vou mentir, eu não sou hipócrita. Eu fico triste, às vezes mando mensagem para o pastor Roberto, para a irmã Daniele. Eu churumingo muito para eles, não vou mentir não. Só que todas as vezes que eu mando mensagem, aí eu recebo uma orientação. Aí às vezes eu digo, eu não vou não fazer não, eu não vou. Aí o Espírito Santo diz, vai, que eu estou mandando. Só que ele diz delicado. E eu obedeço. E a obediência, aleluia, é a chave da vitória. Aleluia. Vamos ler? Vamos lá. Marcos 11, 23. Vamos todo mundo ler? Meu Deus, como eu me alegro. Meu Deus, esse versículo é top. Porque em verdade vos digo que qualquer... É Gleide? É só a Gleide que disser? É só a irmã Daniele? É Fran? É o quê? Qualquer um quê? Ai, meu Deus. A este monte. Cutuca teu irmão aí e diz, qual é o monte que tu queres sair? Preste atenção, que isso é uma palavra profética, viu? Qual é o monte que você quer que o Senhor te use para tirar? Porque, ai Senhor, vem tirar esse monte. Ele não disse, eu tirarei o monte. Ele disse, porque qualquer, ó. Em verdade vos digo, que qualquer que disser. Falar. O falar é agir. Aleluia. A este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz. Tudo o que ele disser será feito. Tudo o que ele disser será feito. Você não entendeu, meu Deus. Que é isso, Jesus? Vou descer. Você sabe o que é que o Senhor está falando com você essa noite? Eu posso, né, pastor? O Senhor está te dizendo, tudo o que você disser, Cláudia. Tudo o que você disser. Tudo o que você disser, Oni. É tudo o que você disser. Lila, cadê você? Levante a mão que eu não estou te vendo, Lila. Tudo o que você disser, Lila. Tudo o que você quer, Bia. Você sabe. Tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Deixa o versículo na tela. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser. Fica de pé. Qualquer que disser. A este monte. Aleluia. Tem monte na tua vida? Qualquer que disser. Não é hora de chorar, não é hora de rir. É hora de rir. Qualquer que disser está escrito. E a Bíblia, o Senhor diz, Ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Ele que disse que a vitória é tua, é tua. É tua, não deixa Satanás falar do contrário. É tua, ponto. Lança-te. A palavra é lança-te. Monte, lança-te. Tem pessoas aqui dentro
que estão com fardo um pouco pesado. Dá para ver como se a pessoa andasse assim, ó. Aqui, ó. É aqui, ó. Aqui nas costas, aqui. É hora de entregar esse fardo. O Senhor não te chamou para levar fardo. Ele disse, o meu fardo. O Senhor disse, é o quê? É o quê? Leve e suave. É leve e suave. Vai ser leve e suave. Feche os olhos. Feche os olhos. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Tu conheces. Posso te convidar ao altar? Posso? Me dê sua mão. Aleluias. Sabe esse lugar, o altar? É o lugar de deixar esse fardo. É o lugar de deixar esse fardo. É o lugar de deixar esse fardo. Vem cá. Feche os seus olhos. Levante suas mãos. Pai, traz o refrigério. Traz o refrigério. Aleluia. Se você sentiu o desejo de vir até o altar, fique tranquilo. Eu não vou chamar você para ir, não. É você que tem que ir. É você que tem que tomar uma decisão. A decisão tem que estar no teu coração. Qual é a sua disponibilidade para o Senhor essa noite? Qual é a tua disponibilidade para o Senhor? O que você quer da parte do Senhor hoje? O teu lugar é no altar. O teu lugar é no altar. É no altar que nós entregamos. Aleluia. É no altar. Oh, aleluia. Eu falei que não ia buscar ninguém, mas eu vou. É no altar, Lila. Lila. É no altar. É no altar, minha irmã. Reixerabassore cantarabaxaia. Reirebaxore cantarabaxo. Oh, é no altar, minha irmã. É no altar. É no altar. Tem alguém que está sentindo a garganta um pouco apertada? Tem alguém que está sentindo? Olha, eu fui ministrar em um lugar e o Espírito Santo me revelou que tinha alguém com algo no coração. Não era doença. E a pessoa não foi. E ele disse, vá buscá-lo. E eu fui. E era mágoa, ressentimento, falta de perdão. Eu fui buscar a mulher e quando eu cheguei perto do altar, eu disse, eu vou falar o quê? O Espírito Santo, ele disse, diga a ela que libere perdão. Chegue. Venha. Aleluias. É no altar. Vocês que estão aqui na frente vão se entregando ao Senhor, não a mim. Vocês não receberão nada de mim. Aleluia. Oh, Espírito Santo, como tu és bom. Oh, Espírito Santo, como tu ama essas pessoas. Vamos, minha amada. Chegue. Aleluias. Pode louvar, meninos, por favor. É no altar. Tu és tudo que É no eu altar. mais quero. Tem mais alguém que quer o altar? Não estou doente, irmã, mas eu quero Jesus. Tem mais alguém? O Espírito Santo está te Em teus esperando. braços é
Pai, eu amo sua presença e teu sorriso é vida em mim. Desmotiva o menino.